Se você visse uma mulher de bem, uma mãe de família respeitada como era a Clara, saindo de casa todo fim de tarde para deixar fumo e mel no pé de uma gameleira que todo mundo na vila de Santo Antônio sabia ser assombrada, o que você pensaria? Pois o marido dela, o Francisco, um homem bom, mas turrão que nem um mourão de aroeira, pensou o pior que um homem pode pensar de sua mulher. E foi por causa dessa desconfiança, nascida do silêncio e regada pelo medo, que a desgraça quase se sentou para sempre na mesa daquela família. A história que vou contar aconteceu aqui mesmo, pelo nosso sertão do Ceará, num tempo em que a noite chegava mais cedo e os segredos ficavam mais bem guardados. E ela serve de lição para a vida toda, sobre como o amor e o medo podem morar no mesmo coração. E como o silêncio é o adubo mais perigoso que existe. Antes de continuar, se inscreva no canal e deixe o like no vídeo, isso ajuda demais a gente. Francisco nem sempre foi aquele homem fechado. Na mocidade, era conhecido como um cabra valente, de pouca conversa e pavio curto, mas de uma honestidade que ninguém ousava questionar. Respeitado e temido na medida certa. Foi numa festa do padroeiro da vila que seus olhos cruzaram com os de Clara. Ela era moça de família, de sorriso fácil e um olhar que parecia enxergar a alma da gente. Enquanto os outros rapazes viam a casca dura de Francisco, Clara viu a solidão que morava por trás. Foi um namoro de poucas palavras e muitos olhares, ele, sem jeito, oferecendo uma paçoca que comprou na barraca. Ela, aceitando com um sorriso que desarmou o homem mais turrão da redondeza. Casaram-se um ano depois. O começo da vida a dois foi de luta, mas de uma felicidade simples. Francisco, com suas mãos grossas de caçador, levantou o rancho deles num pedaço de terra herdado do avô. E Clara, com seu jeito doce, transformou as paredes de barro e cal em um lar. O sonho deles, como o de todo casal, era encher aquela casa de filhos. E não demorou para Clara engravidar. A alegria foi imensa, mas a vida, meu amigo, às vezes prega peças amargas. O primeiro filho, João, nasceu fraco, com um choro que mal se ouvia. O velho rezador da vila, seu Elpídio, um homem de sabedoria antiga, benzeu o menino, mas balançou a cabeça com tristeza. Foram 7 dias de uma luta silenciosa. Clara não saía de perto da rede, cantando cantigas de ninar para o anjinho que parecia se apagar a cada hora. Francisco, por sua vez, se sentia inútil, impotente. A sua força, sua habilidade na caça, nada daquilo servia para salvar seu filho. No 7º dia, o choro do pequeno João silenciou para sempre. A morte do menino foi um golpe fundo. Clara chorou sua dor nos braços da mãe, nas rezas com as vizinhas, e aos poucos foi transformando o luto em saudade. Mas Francisco, não. Ele engoliu o choro. No dia do enterro, debaixo do sol quente do meio-dia, ele não derramou uma lágrima. Apenas ficou parado, olhando para o pequeno monte de terra, com o rosto cerrado e os punhos fechados. Daquele dia em diante, o nome de João nunca mais foi dito naquela casa. Francisco se fechou que nem um tatu-bola. Mergulhou no trabalho, na caça, como uma forma de fugir da dor que o consumia. O silêncio sobre a maior dor que já sentiram se tornou uma parede invisível entre ele e Clara. 2 anos depois, a vida lhes deu uma nova chance. Clara engravidou de novo. Mas a gravidez foi cercada de medo. Francisco tornou-se super protetor. Não deixava Clara fazer esforço. A rodeava, de cuidados, mas tudo em silêncio, sem nunca falar do temor que ambos compartilhavam. Quando a pequena Lina nasceu, forte e saudável, com um choro que ecoou por todo o roçado, foi como se o sol voltasse a brilhar para eles. Lina virou a rainha da casa, a luz dos olhos do pai. Era a única que conseguia arrancar um sorriso do rosto sério de Francisco, principalmente quando ela, ainda pequena,
Tentava imitar o jeito dele de andar ou pedia para sentar em seu colo. O cabelo dela, em especial, era o orgulho do pai. Um cabelo preto, liso e brilhante que ele mesmo gostava de afagar enquanto a menina dormia. E foi justamente esse cabelo, a coisa que ele mais amava na filha, que se tornou o estopim da desconfiança. Tudo começou numa tarde quente de agosto, quando Lina, já com seus 6 anos, brincava de esconder com outras crianças da vizinhança. A brincadeira se estendeu para a beira da mata, perto da velha gameleira assombrada. Quando a tarde caiu e as outras crianças voltaram, Lina não estava com elas. O pânico tomou conta de Clara. Ela e Francisco, junto com vizinhos, começaram uma busca desesperada. Chamavam pelo nome da menina e só o eco respondia. Foi quase noite escura quando Francisco a encontrou. Lina estava encolhida na base da gameleira, tremendo de frio e de medo, os olhos arregalados. Ela não estava machucada, mas não parava de chorar e dizer que a moça do cabelo de cipó tinha escondido ela ali e não a deixava ir embora. Francisco a pegou no colo, agradeceu a Deus e aos santos e a levou para casa, pensando ser apenas um susto, uma invenção de criança assustada. Mas o susto não passou. Daquela noite em diante, a paz abandonou o rancho. Lina começou a ter pesadelos horríveis. Acordava gritando, suando frio, dizendo que a tal moça do cabelo de cipó vinha puxar seus pés na rede que pedia para que ela trançasse seu cabelo. A menina, antes tão alegre, ficou amuada, medrosa. Clara, como toda mãe, sentiu no coração que aquilo não era coisa boa. Ela sabia das histórias da comadre Fulozinha, a entidade protetora da mata, conhecida por ser ciumenta e travessa, que adorava crianças e, principalmente, cabelos compridos. Desesperada, ela procurou o conselho de seu Elpídio. O velho rezador ouviu a história com atenção, olhou para o céu e disse com sua voz serena: "Minha filha, a comadre se agradou de sua menina. Isso não é maldição, mas é um perigo. A Fulozinha, quando gosta, quer para ela. Para acalmar a bicha e proteger a criança, a senhora vai ter que fazer um trato. Todo fim de tarde, sem faltar um dia, a senhora vai deixar o agrado que ela gosta. Um pouco de mel e um fumo de rolo bom. E o mais importante, mantenha o cabelo da menina sempre bem trançado, que é para Fulozinha ver que ela é bem cuidada e não querer levá-la para trançar o cabelo dela no mato." E o velho completou: "Faça isso com fé, mas com discrição. Homem, às vezes, não entende dessas coisas da natureza, e o medo deles pode atrapalhar a cura." O conselho de seu Elpídio foi uma faca de 2 gumes para Clara. Deu-lhe uma esperança, mas também um fardo. Ela conhecia o marido, sabia que Francisco, depois da morte de João, se tornara cético e avesso a tudo que não pudesse ver ou tocar. Contar a ele sobre um pacto com uma entidade da mata seria, na cabeça dela, dar-lhe mais uma preocupação, mais um motivo para tormento. Ela decidiu, por amor e para protegê-lo, guardar aquele segredo. E assim começou o ritual. Todo santo dia, Clara cumpria a promessa, mas o segredo a consumia. A tensão de esconder algo do marido a deixava ansiosa, e a preocupação com a filha não a abandonava. Francisco, por sua vez, começou a notar a mudança no comportamento da esposa. A mulher alegre dera lugar a uma figura silenciosa e preocupada. Foi aí que a semente da desconfiança começou a germinar. A princípio, ele pensou que fosse saudade de algum parente ou cansaço, mas quando ele começou a ver o ritual diário de trançar o cabelo da filha, seguido pela ida misteriosa à beira da mata, seu coração de homem ferido começou a criar suas próprias explicações. A primeira vez que ele a seguiu e a viu de longe deixar as oferendas, a imagem do enterro de seu filho João voltou com força. Será que ela está mexendo com o que não deve, com medo de perder Lina também? Pensou ele,
Mas a desconfiança, uma vez plantada, cresce para o lado mais sombrio. E se não fosse por medo, mas por algum outro motivo? E se ela tivesse outro homem? A ideia era absurda, mas o ciúme é um veneno que cega. Ele passou dias em silêncio, apenas observando. Cada gesto de Clara era analisado, pesado, julgado. A casa, antes um refúgio, tornou-se um campo de batalha silencioso. Lina, sensível como toda criança, sentia a frieza entre os pais e se encolhia, sem entender. A gota d'água foi naquela tarde em que ele decidiu ver tudo de perto, escondido, na moita de Xique-Xique. Ver a cena com seus próprios olhos, ver a filha participando do que ele julgava ser um ato de feitiçaria ou traição, quebrou algo dentro dele. A dor antiga da perda, misturada com o ciúme e o orgulho ferido, transformou-se numa certeza amarga e absoluta. Ele estava sendo enganado. A noite que se seguiu foi a mais longa de sua vida. Ele não pregou o olho, deitado na rede, ouvindo a respiração tranquila da esposa e da filha, que agora lhe pareciam duas estranhas. Ele se sentia um tolo, um homem traído dentro de sua própria casa. E a decisão, tomada no auge da dor e da raiva, foi a única que seu orgulho lhe permitiu. Ir embora. O amanhecer o encontrou já de pé, movendo-se com uma frieza calculada. Ele não olhou para o rosto de Clara quando ela lhe perguntou para onde ia. A resposta, vou e não tenho data para voltar, foi dita para a escuridão lá fora, mas era um golpe direto no coração dela. E ele partiu. Deu as costas para a mulher e para a filha que chorava na porta e caminhou em direção à Caatinga. Cada passo era uma afirmação de sua dor, de sua certeza torta. Ele não estava apenas deixando seu rancho. Estava deixando para trás sua vida, sua história, movido por um segredo que ele não teve a coragem de perguntar e que Clara não teve a coragem de contar. Ele se embrenhou na mata, um homem em fuga de si mesmo, sem saber que estava, na verdade, correndo em direção à pior parte de sua jornada. Cisco estava agora embrenhado na Caatinga, mas a mata de verdade, a mais escura e perigosa, era a que tinha crescido dentro de seu peito. Os primeiros dias foram de uma raiva surda, uma fúria que o fazia andar sem rumo, quebrando galhos secos, amaldiçoando a própria sorte. Ele caçava por instinto, comia por necessidade, mas sua alma se alimentava do veneno da certeza que criara. As noites eram as piores. Sob o céu estrelado do sertão, um céu que antes lhe trazia paz, ele era assombrado por memórias. Via o rosto de Lina sorrindo, o jeito como ela corria para abraçar suas pernas quando ele voltava da caça. Via o olhar de Clara nos primeiros tempos de casados, um olhar cheio de promessas e confiança. Essas lembranças, em vez de trazerem saudade, agora o feriam, pois pareciam todas parte de uma grande mentira. Ele começou a falar sozinho, a discutir com uma Clara imaginária. Por que, mulher? O que te dei de menos para você procurar ajuda em feitiçaria? Nosso pão nunca faltou. Eram perguntas que ele nunca teve a coragem de fazer a ela, mas que gritava para os cactos e as aroeiras. O tempo foi passando e a raiva começou a dar lugar a uma tristeza funda, uma solidão que doía mais que a fome. Ele emagreceu, a barba cresceu desgrenhada e seus olhos, antes firmes e atentos, ganharam um brilho opaco de bicho acuado. Enquanto isso, no rancho, a ausência de Francisco era um buraco que engolia toda a alegria. Clara, sem entender o motivo da partida, definhava a olhos vistos. A dor e a preocupação eram tantas que um dia, apenas um único dia, ela não teve forças para ir até a gameleira. Exausta, adormeceu com a filha nos braços e esqueceu-se do agrado. Foi a brecha que a entidade da mata esperava. A doença de Lina começou no dia seguinte. Foi depois de quase 3 semanas desse tormento que o compadre Tião, o vaqueiro, encontrou Francisco. Tião não estava ali por acaso.
A vila inteira já comentava o sumiço de Francisco e a doença da menina. Seu Elpídio, o rezador, tinha dito a Tião: vá procurar por ele. A cura da menina depende da volta do pai. Há nós na alma daquela família que só o arrependimento dele pode desatar. E Tião, um homem bom e amigo leal, campeou por dias até achar o rastro do compadre. O encontro foi tenso. Tião se aproximou devagar, como quem se aproxima de um animal arisco. Compadre Francisco, graças a Deus te encontrei. O que deu no senhor? Que loucura é essa de abandonar sua mulher e sua filha doente? Francisco, ríspido, se levantou com a espingarda na mão. Da minha vida cuido eu, Tião. Vá cuidar do seu gado. Eu não saio daqui enquanto o senhor não me escutar, disse Tião, firme. Sua mulher, compadre, está definhando de tristeza. A dona Maricota me disse que ela mal sai de casa, não come, não vive. É uma sombra do que era. E não é o pior. A sua filha, Francisco, a pequena Lina. Tião parou, engolindo em seco. A menina está nas últimas. É uma febre que não cede, um desânimo que a deixou mole, que nem uma boneca de pano na rede. E o cabelo dela, compadre? O cabelo da menina tá cheio de nós, uns nós cegos, amarrados com raiva, que faca nenhuma corta e reza de beata nenhuma desata. Dizem que é mal olhado, outros dizem que é promessa quebrada. Só sei que a menina está se acabando, Francisco. Ouvir aquilo, a descrição detalhada do sofrimento da filha, foi como se uma barragem se rompesse dentro de Francisco. A imagem de Lina, com os cabelos embaraçados por uma força maligna, quebrou sua casca de orgulho instantaneamente. A raiva, de Clara, a desconfiança, tudo desapareceu, substituído por um medo primordial, o medo de um pai prestes a perder sua cria. Ele baixou a espingarda, olhou para Tião com os olhos cheios de um pânico que o vaqueiro nunca tinha visto e apenas conseguiu dizer: me ajude a voltar. A viagem de volta foi uma corrida contra o tempo e contra a própria consciência. Francisco mal parou para beber água. A cada passo, as palavras de Tião ecoavam em sua mente. A imagem de Lina, seu tesouro, atormentada em uma rede, o açoitava. Ele não era mais o homem orgulhoso que fugiu, mas um pai desesperado correndo em direção ao seu maior medo. A caatinga, que na ida parecia uma cúmplice de sua fuga, agora parecia um obstáculo cruel. Cada espinho, cada pedra, atrasando seu caminho. Quando ele finalmente avistou seu rancho, o sol se punha numa ironia dolorosa do destino. A casa parecia ter envelhecido anos em poucas semanas. Havia um ar de abandono, um silêncio que gritava desgraça. Ele escancarou a porta sem cerimônia. A cena que viu foi a confirmação de seus piores temores. Clara, uma sombra do que fora, estava ajoelhada ao lado da rede, rezando baixo. E na rede, imóvel, pálida e queimando em febre, estava Lina. Francisco se aproximou e olhou para o cabelo da filha. O sangue gelou em suas veias. Era verdade. Os cabelos negros e brilhantes estavam transformados num emaranhado medonho de nós cegos e apertados, como se o próprio diabo tivesse tecido ali a sua raiva. Naquele momento, toda a angústia, a culpa e o medo explodiram de seu peito numa única pergunta. Um grito desesperado para a mulher que ele tinha abandonado. Que pacto foi esse, mulher? Que mal você fez para botar essa maldição na nossa filha? Me diga, pelo amor de Deus! E ali, meu amigo e minha amiga, com o grito de um homem desesperado, ecoando no rancho, a história chegou no seu ponto mais apertado, no nó mais cego do coração. O que Clara poderia responder que mudaria tudo? O que era, afinal, o segredo que ela guardava? Antes de eu lhe contar a resposta que ela deu, a resposta que definiu o destino de todos eles, eu peço uma coisa a você que me acompanha até aqui. Se essa prosa está tocando sua alma, se a dor dessa família está lhe comovendo, deixe sua curtida neste vídeo para eu saber que você está comigo nessa jornada.
Se inscreva no nosso canal para não perder nenhum causo como este, que nos ensina tanto sobre a vida. E por favor, comente aqui embaixo de que cidade e estado você está ouvindo essa história, para a gente saber até onde a fumaça da nossa fogueira alcança. É muito importante para nós. Feito isso, pois bem, se ajeite na cadeira, respire fundo, que a resposta de Clara foi o que começou a desatar todos os nós. Clara levantou o rosto, molhado de lágrimas, mas seus olhos, pela primeira vez em semanas, não tinham medo. Tinham a força da verdade. Não foi pacto, Francisco. Foi promessa, ela disse, a voz embargada, mas firme. Foi para proteger, não para amaldiçoar. Foi por amor, não por maldade. E então, com a calma de quem finalmente desabafa um peso carregado por muito tempo, ela contou tudo. Contou em detalhes sobre o dia em que Lina se perdeu e foi encontrada perto da gameleira. Descreveu os pesadelos da menina, as noites em claro, o pavor de ver a filha sendo atormentada por algo que ela não podia ver. Contou sobre a visita a Shinto, seu Eupídio, o rezador, e repetiu as palavras exatas que ele lhe disse sobre a comadre Fulozinha, sobre os agrados e sobre a importância de manter o cabelo da menina sempre trançado. Eu fiz o que ele mandou, Francisco, ela continuou, as lágrimas agora correndo livres. Eu fiz escondido. E sabe por quê? Por sua causa. Eu conheço seu coração. Eu vi como você se fechou quando nosso João se foi. Você enterrou sua dor tão fundo que nunca mais deixou ninguém chegar perto. Eu não podia te dar mais essa agonia. Não podia botar mais esse medo no teu coração de pai, o medo de perder outra cria. Eu só queria te poupar. Achei que podia carregar esse fardo sozinha. Ela fez uma pausa, o queixo tremendo. No dia que você foi embora, a dor da tua partida, da tua desconfiança, foi tanta que eu me perdi. Naquele dia, e só naquele dia, eu esqueci. A dor na minha alma foi maior que o medo da assombração, e eu esqueci de levar o agrado. E a maldade voltou na menina. A culpa é minha, Francisco, minha e da minha dor por ter te perdido. O mundo de Francisco desabou. Cada palavra de Clara era um tijolo da parede de orgulho dele que vinha ao chão. A traição que ele imaginou, o feitiço que ele condenou, era na verdade o sacrifício mais profundo de uma mãe, tentando proteger a filha da assombração e o marido de si mesmo. A força sumiu de suas pernas. Ele caiu de joelhos ao lado da rede, o corpo sacudido por soluços. Aquele homem duro, que não chorava nem na seca mais medonha, chorou ali o choro do filho que perdeu, o choro da mulher que julgou mal e o choro pela filha que quase perdeu por sua própria cegueira. Ele pegou na mãozinha quente de Lina e pela primeira vez permitiu que sua dor viesse à tona. Naquela mesma noite, depois que as lágrimas secaram e um silêncio de entendimento se instalou no rancho, ele se levantou. Enxugou o rosto na manga da camisa e, com uma nova determinação no olhar, disse a Clara: nós vamos consertar isso, juntos. Ele mesmo pegou o melhor fumo de rolo que guardava e o pote de mel. Deu a mão para a esposa e, pela primeira vez em muito tempo, eles caminharam lado a lado como um só. Foram até a gameleira escura. A árvore não parecia mais assustadora, parecia apenas uma antiga testemunha da natureza. Ali, Francisco depositou as oferendas e, com a voz embargada, mas firme, falou para a mata: comadre Fulozinha, se é que a senhora me escuta, aqui quem fala é o pai da menina Lina. Eu lhe peço perdão pela minha ignorância de homem turrão e desconfiado. Minha mulher só quis proteger nossa filha e eu, na minha cegueira, só lhe causei mais dor. O agrado nunca mais há de faltar. Eu lhe dou a minha palavra de homem. A dívida com a senhora, a partir de hoje, é minha também. Por tudo que é mais sagrado, por todo o amor que tenho por essa menina, eu lhe peço, deixe nossa filha em paz e aceite o meu respeito e o meu arrependimento. Ficaram ali, os dois,
abraçados sob as estrelas, até sentirem no coração que tinham sido ouvidos. Na manhã seguinte, o milagre se completou. Lina acordou chamando pelo pai. A febre tinha desaparecido. E quando Clara, com as mãos trêmulas, foi tocar em seus cabelos, os nós, antes tão duros e cegos, se desfaziam com a passagem suave de seus dedos, deixando os fios negros e brilhantes escorrerem livres. A alegria, meu amigo, voltou para aquele rancho como um rio que enche depois de uma chuva abençoada. Francisco aprendeu, daquele dia em diante, que a força de um homem não está em esconder a dor ou em ser o único provedor. Aprendeu que o trabalho de um pai e de um marido é também saber ouvir o coração da sua gente, dividir os medos e enfrentar as assombrações, visíveis ou não, juntos. A casa deles voltou a ter risadas, e a prosa de noite, na porta de casa, virou costume, porque o pior mal-assombrado que existe e que essa história nos ensina não é o que mora na mata ou se esconde na escuridão. É aquele que a gente cria e alimenta dentro do nosso próprio peito, com o veneno amargo da desconfiança e com a mordaça do silêncio. E para esse, a única reza, a única oferenda que funciona é a da conversa, do respeito e principalmente do perdão.